Meu nome é Milena Cola e vamos começar mais um vídeo sobre História da Arte. Oi gente, hoje eu vim contar pra vocês sobre o pós-impressionismo. Mas para vocês entenderem melhor o que foi o pós-impressionismo, eu vou contar primeiro o que estava acontecendo nesse período. Bom, o pós-impressionismo, ele foi um movimento artístico que aconteceu na Europa e focado ali na região da França. Ele começou no fim do século XIX, que foi quando acabou o impressionismo, e também no início do século XX, que era quando estava começando o movimento das vanguardas. Nessa época, estava tendo a exposição, a época das grandes exposições, em 1889, que foi quando o Gustave Eiffel ele venceu o concurso para construir a Torre Eiffel em homenagem à Revolução Francesa. E com essa grande exposição, vieram várias revoluções para a cidade, várias inovações, que foi um marco realmente na história. Então, nesse período, eles puderam começar a construir construções de aço, com revestimentos pretos, que davam espaço a decorações. Um grande exemplo disso é o Grand Palais, que é um marco arquitetônico, que era um tipo de construção que veio dessa revolução trazida pelas grandes exposições, que era um lugar onde os artistas pós-impressionistas eles puderam expressar sua arte dentro da onde os artistas pós-impressionistas eles puderam expressar sua arte dentro da edificação, da sua decoração interna. Então isso foi só para vocês entenderem o que estava acontecendo naquela época. Agora vamos falar o que realmente foi esse movimento. Bom, então o que foi? Esse movimento, ele teve mais ou menos 20 anos de duração, mas por mais que tenha sido pouco tempo, ele deixou muito a sua marca explícita, porque ele realmente trouxe essa revolução, como eu vou explicar posteriormente. Mas a primeira vez que esse nome foi usado foi por um crítico britânico, que ele estava lá na exposição da Galeria de Londres, e ele estava vendo as obras que estavam sendo expostas, e aí ele falou assim, essas obras são pós-impressionistas, só pode ser. Mas por que ele viu isso? Porque ele viu que, tipo, já tinha acabado aquela padronização impressionista e que estava chegando algo novo. Aí ele se deu o nome de pós-impressionismo. Então essa foi a primeira vez que esse nome foi utilizado e a partir de então ele foi tomando conta. E o que aconteceu? Esse movimento, ele era heterogêneo. Então, o que aconteceu? Ele trouxe grande revolução, por quê? Porque ele trazia a sua própria característica e ele dava mais liberdade para os artistas. Então, como teve artistas que vieram lá do impressionismo e começaram a trabalhar com a visão pós-impressionista, foi exatamente por esse motivo, porque eles se sentiam mais libertos de expressar a sua arte e poder realmente colocar em prática aquilo que estava nos pensamentos dele, que antes eles eram limitados. Então, eles deixaram o impressionismo e vieram trabalhar para o pós-impressionismo. E teve umas características marcantes desse período, que foi o pontilhismo, que era uma técnica que eles utilizavam. Eles também retratavam a vida real. Em muitos quadros vai aparecer a vida camponesa, vai aparecer natureza morta, vai aparecer o jeito que eles observavam a vida. E também eles desenvolveram a sua própria forma de pintar. Cada um usava a sua própria técnica, porque eles não gostavam de padrões. E isso libertou eles de alguma maneira. E outra técnica que eles utilizavam era a luz e textura, a bidimensionalidade, as cores vivas, que a gente vai poder observar nos quadros também, que eram cores contrastantes, cores fortes. Dessa forma,
foi que o pós-impressionismo ele deixou sua marca por todas essas características que ele trazia, pelo que ele proporcionou para a época que eles estavam vivendo, e ele predominou também na pintura e na escultura. Bom, então agora eu vou contar pra vocês quem era essa galera que pintava no pós-impressionismo. Primeiro eu vou falar sobre o Paul Cézanne. O Paul Cézanne, primeiro que ele fez era pintar as pinturas da natureza. Ele mostrava as paisagens, mostrava a natureza morta, mostrava o céu, mas como ele tinha essa liberdade, a pintura dele foi evoluindo, foi sendo transferida de fase em fase. Então, nesse início, as pinturas dele ainda era grande e pesada. Aí, conforme o tempo foi passando, ele foi adquirindo experiências, a pintura dele passou a ser leve e arejada, mostrando mais uma observação direta, e ele começou a ordenar os seus desenhos em formas, em cores e em planos mais simples. Bom, esse exemplo aqui que eu trouxe, que são As Banhistas, o nome dessa obra de Paul Cézanne, que mostra algumas características próprias do pós-impressionismo, que são as cores vivas, contrastantes, que traz aqui o azul e o marrom, trazendo vida, as pinceladas fortes, que era uma característica própria, uma técnica própria de forma de pintar que o pós-impressionismo também possibilitava, que é essa liberdade. A observação direta, que ele passou a ter no decorrer da sua carreira, que ele estava lá observando diretamente essa cena e acabava retratando ela em suas obras. E a forma mais simples de representar, com as cores, com as formas e com os planos mesmo. Em segundo, o que eu vou contar para vocês é sobre o Vincent van Gogh. Bom, Van Gogh, como todos sabem, ele fez parte do movimento impressionista, que foi um movimento que antecedia ao pós-impressionismo. Mas por que ele veio para o pós-impressionismo? Van Gogh, ele encontrou nesse movimento mais liberdade para realmente expressar suas emoções através de seus quadros. Então, ele transferiu a sua arte para esse tipo de pintura, esse tipo de expressão. E o que aconteceu? Van Gogh, ele gostava de retratar a vida camponesa. Ele retratava a vida deserta, essas paisagens desertas que ele encontrava no seu cotidiano, que é uma característica do pós-impressionismo, e ele utilizava também os tons terrosos, como vai aparecer bem aqui, esse exemplo de pintura que mostra os tons terrosos que ele utilizava, principalmente o marrom e esses tons pastéis. Que era pra quê? Pra trazer esse efeito de melancolia cotidiana que ele queria retratar. Depois, conforme o tempo foi passando, ele começou a utilizar outras técnicas e foi se libertando a cada vez mais. E ele passou a ter uma pintura, elas passaram a ter cores mais brilhantes, cores mais fortes, juntamente com as pinceladas mais fortes. Essas transições dos pintores no decorrer da sua carreira aconteciam exatamente por causa do período, porque eles iam se descobrindo e eles tinham essa liberdade de poder evoluir e poder mudar o seu estilo, que foi uma característica própria do movimento ao todo também, que teve essas transferências. Bom, o nome dessa obra aqui é A Colheita de Provence. O terceiro e último pintor que eu vou falar para vocês é sobre Paul Gauguin. Paul Gauguin, ele tem uma característica própria de pintar a natureza de forma alegórica, sugestiva e decorativa. Como que isso acontece? Por exemplo, essa pintura aqui, que mostra uma vida camponesa, uma vida cotidiana, que mostra também a natureza, mas o que acontece? Ele usa elementos simples para fazer suas pinturas.
Então, ele não pinta a árvore de um jeito que você olha a pintura e fala, nossa, realmente parece uma árvore, parece uma foto. Não, não é desse jeito. É de uma maneira mais geométrica, por exemplo. Ele usa formas mais lisas para representar a árvore. E as pessoas também, de maneira plana, com as cores vivas, trazendo outra. E por último, eu vou falar para vocês sobre arquitetura. E quando eu decidi que eu ia falar sobre arquitetura, eu percebi que não tinha quase nada para falar sobre arquitetura. Sabe por quê? Porque lembra que eu tinha falado que o pós-impressionismo, ele foi focado na pintura e também um pouco na escultura? Então, na arquitetura não tem quase nada de característica pós-impressionista. Só que eu separei duas coisas para mostrar um pouco sobre o pós-impressionismo que teve um vestígio, vamos dizer assim, na arquitetura. O primeiro, como eu já tinha falado, é o Grand Palais, que é esse aqui, que é um palácio que na época que eles estavam fazendo o pós-impressionismo na França, era uma época que eles estavam construindo muitos palácios também na cidade de Paris e também no decorrer do Rio Sena. Bom, então esse era um dos palácios que tinha lá e ele foi focado no interior dele para os decoradores pós-impressionistas. Então a decoração interna dele, de toda a arquitetura interna dele, é pós-impressionista. Então houve sim um vestígio nessa arquitetura da característica pós-impressionista no Grand Palais. Então a conversa de hoje foi isso. Espero que vocês estejam bons em saber dessa forma o que foi pós-impressionismo. E por hoje é só, e outra hora a gente se encontra falando sobre outro assunto super legal. Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto nunca falado antes. Mentira.